dos nossos sistemas. A gente tinha sistemas que a gente chamava de SPD, SPI e SI, que são sistemas possíveis determinados, que têm solução única, os sistemas possíveis e indeterminados, que têm infinitas soluções, a gente tinha uma variável que ficava aberta, né? E a gente tinha os sistemas impossíveis, em que a gente não tinha solução, as variáveis elas não conversavam entre si. Qual que é o problema da resolução por métodos iterativos? Esse tipo de resolução, ele só identifica sistemas SPD, ou seja, aqueles sistemas que têm uma única solução. Então, se esse sistema que for apresentado, ele for um sistema impossível ou indeterminado com infinitas soluções, a gente não vai conseguir convergir para o resultado esperado, tá? E como que a gente vai saber disso, né? A ideia de como que isso vai efetivamente. Vocês vão ver que, mediante as iterações que a gente for fazendo, esses valores eles vão se alterando muito, tá? A gente vai ter uma variação enorme. Então, por exemplo, né, a gente encontra um valor próximo do número 2, por exemplo, e aí na próxima iteração a gente já encontra um valor negativo. E aí a gente vai, faz mais uma iteração, encontra um valor positivo novamente. Então, se essas oscilações começarem a acontecer, das duas, uma. Ou o sistema ele é infinito ou indeterminado, ou o sistema ele não está convergindo para a solução final. Então, a gente precisa ficar de olho, e aí é mais ou menos aquilo que a gente viu na semana passada, né? Quando a gente estava vendo os zeros reais, a gente estava verificando o X e acompanhando a imagem. A nossa imagem ela tinha que cada vez mais se aproximar de zero. Então, esse também é mais uma forma da gente verificar se o nosso sistema ele está efetivamente indo aí para uma solução que seja ideal para a gente, tá bom? Vamos lá. Outra coisa que a gente aprendeu em álgebra linear é que nós podemos trocar essas equações de lugar. A primeira posso mandar para a terceira, a segunda para a primeira. Isso aí não muda em nada a solução do problema. Nós aprendemos isso, né? Em cálculo numérico, isso muda, tá bom? Se vocês optarem por mudar alguma linha dessa de lugar, nós vamos encontrar resultados diferentes. Se eles convergirem, eles vão tender a chegar a um resultado bem próximo, mas eles serão diferentes, mesmo que sejam nas casas, lá nos finais das casas decimais, aquilo que a gente já vem conversando sempre. Então, a ideia é não altere a ordem das equações para que a gente consiga identificar o mesmo resultado todo mundo, tá bom? Tanto que, se a gente pega lá um professor de álgebra linear, né, automaticamente a primeira coisa que ele vai te pedir é o quê? Pegar essa segunda equação aqui e colocá-la na primeira. Por quê? Porque para fazer o escalonamento de Gauss, é preferível que esse primeiro termo aqui, olha, tenha coeficiente numérico igual a 1, né? Só para a gente relembrar aí o que a gente estudava lá anteriormente. Mas, repetindo, em cálculo numérico a gente não vai precisar disso, tá bom? Então, uma forma bem simples de resolver um sistema linear é o quê? É identificar valores de x1, x2 e x3 que satisfazem ao mesmo tempo as nossas três equações aqui, tá? E é isso que a gente vai fazer agora. Gente, o processo é tão simples, mas tão simples, que vocês podem confiar que é simples, tá? Não vai pensando que vai ficar mais difícil, que vai ter uma pegadinha, porque realmente não tem. O processo é muito simples mesmo. Então, vamos lá. Qual que é a ideia inicial da aplicação do primeiro método? O primeiro método, vocês estão vendo aqui, né, no superior direito, ele se chama Gauss-Jacobi. Consiste em identificar o seguinte: se eu quero saber quem é x1, x2 e x3, eu vou isolar a variável x1 da primeira equação, depois eu vou isolar a variável x2 da segunda equação, e depois eu vou isolar a variável x3 da terceira equação. Simples assim. Aí você me pergunta,
E se naquele termo, se naquela equação que eu estiver trabalhando, eu não tiver o termo, ele for zero, por exemplo, aí você pode fazer a alteração das linhas, tá? Para você poder identificar. Porque a regra é sempre essa. Na primeira equação, aqui, a gente isola a primeira variável. Então, seria x1. Na segunda equação, a gente isola a segunda, x2. E na terceira, a gente isola a terceira, x3. Sempre nessa ordem. Então, o que eu estava discutindo é o seguinte, vamos supor que eu não tivesse esse termo aqui, ó, x3 na terceira. Então, eu poderia trocar, por exemplo, a equação 3 de lugar com a 2, porque aí eu teria a 2 na segunda e teria a 3 na terceira, tá? Mas, como eu falei para vocês, como a gente, né, não vai trocar a equação de lugar para que a gente não tenha resultados distintos, eu sempre vou deixar a variável aqui nas equações correspondentes, tá? Para a gente não ter que fazer essa troca. Bom, isolar a variável eu acho que eu nem preciso discutir com vocês, né? Manda todo mundo para o segundo termo e passa o coeficiente dividindo aí essas relações, tá? E aí, gente, o que eu tenho para dizer para vocês é que a partir disso aqui, olha, o problema está pronto. Pronto em que sentido? Primeira coisa, assim como nós vimos lá o método de Newton para a resolução lá dos zeros reais de funções reais, que ele precisava de um chute inicial, aqui vai ser a mesma coisa, tá? E qual vai ser esse chute inicial? Se você mudar o chute inicial, seu resultado final vai ser diferente? Sim, será. Por isso que eu sempre vou indicar para vocês qual vai ser esse chute inicial para que a gente possa fazer junto, tá? Para que a gente possa chegar ao mesmo resultado. O mais trivial para a resolução de sistemas lineares por métodos iterativos é que o nosso chute inicial seja 0, 0, 0, tá? Todos os valores sendo nulos. E aí eu resolvi representar aqui, olha, por um vetor. Então, o que isso indica? Eu estou indicando inicialmente que meu x1 vai ser igual a zero, que meu x2 vai ser igual a zero e que meu x3 também vai ser igual a zero. É um chute inicial, tá? Você poderia chutar 1, 2 e 3, você poderia chutar 5, menos 8 e 10. O chute é livre, tá? Agora, quanto mais longe do resultado a gente tiver, é aquele processo. Mais iterações a gente vai demorar para poder chegar ao resultado final esperado, tá bom? Então, como chute, eu sempre vou direcionar vocês em qual valor a gente vai fazer essa associação. Para não ter confusão, vocês percebam que eu coloquei um expoente aqui, olha, entre parênteses, referindo em qual momento da iteração a gente se encontra, tá? Então, esse zero aqui, no expoente, ele dizendo que eu estou trabalhando o chute inicial. O chute inicial é sempre dado por zero, tá? E a partir do momento em que a gente for fazendo as iterações, a gente vai aumentando esses valores aqui. Então, olha aqui. É muito simples, mas vamos prestar atenção. No meu chute inicial, o que eu estou querendo dizer? No meu chute inicial, eu estou dizendo que a solução desse sistema aqui é que x1 é igual a zero, x2 é igual a zero e x3 também é igual a zero, tá? O chute inicial, ele quer dizer isso. E a gente vai refinar a partir de agora. E agora, a questão é muito simples. Eu vou pegar justamente essas expressões em que a gente fez o isolamento das variáveis e vou substituir todos os valores pelos valores do chute inicial. Olha aqui, olha, x1, olha aqui em cima. 7 menos 2x2 menos x3, tudo isso dividido por 10. Só que, pelo chute inicial, eu já previ que x2 é zero e x3 também é zero. Então, eu substituo aqui. x2, a expressão para ela é menos 8 menos x1 menos x3 dividido por 5. Então, x1 e x3, pelo chute inicial, eu já substituo por zero e também por zero. E da mesma forma eu faço aqui com x3. Eu pego os valores de x1 e x2 que estão especificados aqui
e substituo pelos nossos valores do x do chute inicial, tá? Resolvendo isso aqui, meus valores para x1 vai ser 0,7, para x2 menos 1,6 e para x3 0,6. E perceba aqui, olha, que eu já não estou mais no chute inicial. Meu expoente aqui agora é igual a 1, porque é a primeira iteração referente a esses 3 modelos aqui que a gente identificou. Perguntas, dúvidas, enquanto eu tomo água? Ainda não, professor. Esse expoente aí, ele muda, tipo assim, é 0, 1, 2, 3, ou ele tem... Isso. A cada passagem a gente vai aumentando um valor numérico ali, tá? Indicando quantas iterações a gente fez. Beleza. Então, complementando aí a pergunta do Matheus, o que aconteceu agora nessa iteração 1? Eu tenho novos valores para x1, para x2 e para x3. E aí o que eu tenho que fazer agora? Pegar esses novos valores e substituir tudo aqui de novo num processo repetitivo, num processo constante, até a gente chegar no critério de parada. Mas o critério de parada eu vou falar nele daqui a pouquinho, tá? Não vou falar agora não. Então olha aqui o que eu vou fazer. Pegar essas mesmas 3 expressões aqui e fazer substituição de valores. Então aqui, ó, 7 menos 2 vezes x2, só que quem que é x2? Menos 1,6, menos x3. Quem que é x3? 0,6. Depois para x2 aqui, ó, menos 8 menos x1. Quem que é x1? 0,7, menos x3, que é 0,6. E por fim, x3, 6 menos 2 vezes x1, que é 0,7, menos 3 vezes x2, que é menos 1,6. E a nossa ideia é que a cada iteração a gente vai encontrando novos valores para x1, para x2, para x3. Então, quando eu encontro esse vetor solução aqui da segunda iteração, identifica agora que 0,96 é o meu novo valor para x1, menos 1,86 é o meu novo valor para x2 e 0,94 é o meu novo valor para x3. E aí o que a gente faz? Pega esses valores aqui, substitui nessas leis de formação que a gente identificou lá no início, e aí projeta a terceira iteração, projeta a quarta, projeta a quinta, e assim sucessivamente. Pegaram? Tá tranquilo? Mas, professor, tipo assim, vai subindo conforme vai mudando os valores. Mas aí, nesse caso aí, na terceira interação, vai ter que elevar ao quadrado x1, x2 e x3? Não. E justamente pelo fato de estar entre parênteses, que a gente pensa que não tem elevação. A gente só está fazendo a contagem numérica mesmo, tá? Então, não tem elevação. Esses são os valores já projetados para a solução final. Ok? Tá bom, beleza, valeu. Valeu. É agora, Jonathan, que eu vou te contar. Vamos lá. Então, olha aqui, olha. Chute inicial 0. Primeira iteração, substituindo esses 3 zeros, a gente encontrou 0,7 menos 1,6 e 0,6. Na segunda iteração, a gente encontrou 0,96 menos 1,86, 0,94, substituindo os valores da primeira. E assim sucessivamente. Então, agora a gente vai ver como se define o nosso critério de parada, tá? Perceba aqui, olha, que eu defini o mesmo erro que a gente vinha trabalhando anteriormente lá nos zeros reais de funções reais, tá? Estou definindo o erro como sendo menor do que 0,01, tá? Isso é sempre definido também por quem está desenvolvendo o problema ou por quem está indicando a resolução, que no caso sou eu, tá bom?
Essa parte é um pouquinho chatinha, não quer dizer que é difícil, mas a gente precisa atentar para os processos que a gente vai fazer aqui, então vamos prestar atenção aqui. Bom, no chute inicial, não tem como calcular o critério de parada, porque ele vai funcionar mais ou menos do que a gente já estudou anteriormente. Eu preciso de um valor para comparar com o anterior. Então, na iteração 0, que seria a primeira linha, eu não tenho nada antes para poder fazer a comparação. Então, por isso que ele não existe aqui. Aqui embaixo é o modelo matemático que calcula o critério de parada. Mas prefiro ensinar ele na prática do que ficar demonstrando isso aqui nesse modelo matemático, porque talvez fique mais confuso, tá? Então, vamos lá. Como eu já tenho a primeira iteração aqui, olha, com o 0,7 menos 1,6 e o 0,6, eu já consigo calcular o meu erro ou a minha tolerância, porque a partir dessa iteração que eu estou chamando aqui de 1, eu tenho o chute inicial, que seria o 0, para efeitos de comparação. Então, a primeira coisa, o que nós temos que fazer? Eu tenho que pegar todos os valores de x1 e subtrair com o x1 anterior. Então, olha aqui, olha, eu vou fazer 0,7 menos o 0, aqui para x1. Tá vendo? Tá aqui, ó. 0,7 menos 0 é igual a 0,7. Perceba que é em módulo, tá bom? Depois eu vou fazer a mesma coisa para x2. Eu vou pegar menos 1,6 e subtrair pelo x2 da iteração anterior, que é 0. Então, menos 1,6 menos 0, em módulo, eu vou encontrar 1,6. Tá? E aí eu faço a mesma coisa para x3. 0,6 que eu encontrei em x3 menos o 0 da iteração anterior, em módulo, nós vamos encontrar o 0,6. E aí, chamando atenção, falei para vocês, né, dei exemplo de um sistema de ordem 40. Se eu tivesse até o x40, eu teria que fazer a subtração de todas essas variáveis. x1 atual menos x1 anterior, x2 atual menos x2 anterior, x40 atual menos o x40 anterior. Então, eu teria que fazer aí 41 subtrações, não é isso? 40 subtrações. Então, a gente encontrou esses valores aqui. Nessa relação, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que pegar a maior diferença encontrada. Então, aqui no nosso numerador, olha, do modelo matemático, ele diz que eu tenho que pegar a maior diferença do x da iteração atual, que eu estou chamando de k mais 1, menos o x de k, que seria a iteração anterior. Então, entre 0,7, 1,6 e 0,6, 1,6 é a maior diferença que foi encontrada nessas subtrações. Então, é esse valor que vai constar no nosso numerador. E quem que é o nosso denominador? Vamos olhar aqui embaixo, ó. É o maior valor em módulo dessa iteração atual. Por isso que eu estou chamando de xk mais 1, que é o chute mais o próximo. E quem que é o maior valor em módulo aqui nessa primeira iteração? É o x2, representado aqui por 1,6, tá? Ele está em módulo, então a gente desconsidera o sinal negativo. Então, como é que vai ficar a nossa primeira fração? 1,6, que é justamente a maior diferença, dividido por 1,6, que é exatamente o maior valor em módulo do resultado dessa primeira iteração. E aqui nós vamos encontrar 1, porque os valores são iguais. Vou fazer a iteração 2, porque quem não entendeu, agora eu acho que pega, tá bom? Se não pegar, a gente repete tudo de novo. Então, eu calculei o erro, nosso erro aqui é 1, e que dia que eu vou parar? Quando ele for menor do que 0,01, tá bom? Então, agora eu vou calcular o erro da segunda iteração, tá?
Pessoal, eu fiz separado aqui, mas convém que a cada iteração você já faça o cálculo de erro, porque de repente você já pode parar. Mas eu precisava aqui de pelo menos aqui, né, 3 processos para a gente poder identificar como que a gente faria, tá? Por isso que eu fiz separado aqui o critério de parada. Mas a ideia é que a cada iteração você faça o cálculo desse erro, tá? Então vamos lá, segunda iteração, meus valores, 0,96, menos 1,86 e 0,94. O que nós temos que fazer? Pegar cada termo dessa iteração e subtrair com cada termo da iteração imediatamente anterior, tá bom? É sempre a iteração anterior. Então, o que eu vou fazer? 0,96 menos 0,7, menos 1,86 menos 1,6 e 0,94 menos 0,6. Tudo em módulo, tá? E aí eu calculei aqui essas subtrações. Na primeira, o nosso valor foi 0,26, na segunda, 0,26 e na terceira, 0,34. Marquei de vermelho porque o meu numerador do erro é composto pela maior diferença nessas subtrações aqui. Então, foi o 0,34. E quem é meu denominador? É o meu maior valor em módulo encontrado nessa iteração. Então, vai ser o 1,86. Ele entra aqui no denominador, a gente divide, nós vamos encontrar aí 0,182795,669. Tranquilo? Agora clareou legal. É porque com zero não dá muita diferença, né? A gente fica meio... Porque o resultado fica redundante, né? Então a gente não enxerga. Mas fazendo assim, ficou claro? Para mim ficou, professor. Beleza. Ficou, professor. Então, a gente está longe de terminar, né? Porque a gente só termina quando o nosso erro aqui, ó, for menor do que 0,01. Então, o que nós temos que fazer? Continuar o processo. Iteração, né? Mais Professor, iteração. Sim. Só uma dúvida, esse maior número a maior diferença, né, mesmo, ou é maior número positivo? Então, porque como aqui é em módulo, sempre vai ser o maior positivo. A gente vai desconsiderar o sinal. Então, sempre Beleza. é o maior positivo mesmo. Tá bom? Show. Aqui eu voltei, tá? Só para mostrar a primeira iteração juntamente com a segunda. E aí, ó, eu não finalizei aqui, mas eu queria que depois vocês finalizassem esse processo. Já deixei até um gabarito aqui, tá? Para que vocês possam treinar. Então aqui, olha, pelo que eu desenvolvi, a gente vai até a iteração 5. Então o que nós temos que fazer? Só relembrando aqui rapidamente. Principalmente para quem chegou aí um pouquinho depois. Primeira coisa, a gente isola a variável x1 na primeira equação, isola x2 na segunda equação, isola x3 na terceira e assim sucessivamente, tá? Nosso chute inicial foi 0, 0, 0, então a gente substitui 0 em todas as variáveis. Aí nós encontramos essa primeira iteração aqui. Pega esses 3 valores aqui de x1, x2 e x3, substitui aqui nessas 3 equações mais uma vez, e nós encontramos 0,96 menos 1,86 e 0,94. Como a gente precisa prosseguir, o que seria a minha terceira iteração? Pegar esses 3 valores aqui, substituir todos eles aqui em cima novamente. x1 para 0,96, x2 para menos 1,86 e x3 para 0,94. E aí nós vamos encontrar os valores da terceira iteração. O que a gente encontrar na terceira, substitui aqui de novo nessas 3, encontramos a quarta. O que a gente vai encontrar na quarta, substitui aqui em x1, x2 e x3, e a gente encontra a quinta, tá? E aí, calculando o critério de parada, a gente vai encontrar nessa quinta iteração a solução final do nosso problema, tá? Então, x1
ele fica com 0,99792, sendo quase 1, x2 como sendo quase menos 2, e x3 como sendo quase 1 também. Tranquilo? Eu queria que vocês tentassem chegar nesse resultado aí, fazendo esse processo depois, para poder fixar. E aí, acharam difícil ou é simples? Como eu falei que era, né? Eu já tinha prevenido isso. Tranquilo? É simples, é simples. Então, show. O senhor não faltou com a verdade, não. Dessa vez, eu não enganei, tá vendo? Tá melhor que a álgebra linear lá, aquele tanto de escalonamento, aquelas doideiras, tá melhor. Você tinha multiplicar e soma a primeira com a terceira, e daí você já errou, e aí... Desaparece, troca um com o outro, meu Deus. Exatamente. Bom, não sei, Luiz, não dá tanto trabalho assim, não. O que eu fiz aqui, né, foi justamente... gente, aí eu vou dar uma dica aqui. Fazer isso no Excel é mamão com açúcar, porque você só precisa fazer uma vez. Se você seleciona isso aqui, olha, né, se você define essas 3 equações corretamente, depois é só você puxar e arrastar e ele vai fazer tudo sem problema nenhum, tá? Vai dar para fazer no Excel? Sempre, gente. Eu já falei que vocês podem fazer do jeito que vocês quiserem. Vocês podem fazer no papel, no Excel, programar. Beleza. O coração de vocês permitir e a capacidade também, tá bom? Tá livre. Eu só já dei a dica do Excel, né, gente? Abre o seu quando você for copiar do outro, né? Para não ficar tão feio assim, tá? Não esqueçam dessa dica. Podemos passar para o segundo método? Sim? Sim. Então tá. O segundo método é tão fácil quanto, tá? Só que a gente tem esse primeiro, Jacobi, que foi o precursor, né, precursor de todo o processo. E agora a gente tem o método de Seidel, tá? O segundo método é o método de Seidel. Eu resolvi mudar o sistema, só para a gente não ficar atrelado ao mesmo, tá bom? Apresentei aqui mais uma vez um sistema de ordem 3. Gente, o processo é muito similar ao primeiro, tá? Então vamos passar aqui rapidinho mais uma vez. O que nós temos que fazer? x1 na primeira equação, x2 na segunda, x3 na terceira. Tudo igual. Isola x1, isola x2, isola x3, tá? Não tem segredo, o processo, independente do método iterativo, sempre começa da mesma forma. E a gente tem que pensar aqui, presta atenção, tá, nisso aqui, cuidado com o sinal, cuidado na hora de você trazer o denominador, cuidado na hora de usar o parênteses, porque se isso aqui ficar errado, esses 3 modelos ficarem errados, aí realmente a conversão, né, para o resultado final não vai acontecer de forma alguma, tá? Então, muito cuidado nisso aqui. Depois que foi feito isso aqui, agora é só substituir a letrinha, tá? Não tem escapatória. Chute inicial, estou trazendo mesmo 000. Eu vou apresentar a atividade avaliativa de hoje. Está muito pequena, muito simples, e como eu falei para vocês, daqui a pouquinho eu vou falar sobre o nosso calendário para P1, tá bom? Então aqui eu resolvi trazer o chute inicial como 000 mais uma vez. Como eu falei para vocês, esse chute inicial ele pode ter valores diferentes, não tem problema nenhum, mas a gente vai trabalhar dessa forma para até facilitar um pouco, né? Sendo 0 aqui, a gente zera tudo na primeira iteração e facilita. Então vem comigo. x1 é 0, x2 é 0 e x3 também é 0 como chute inicial. E aí o que nós vamos fazer? Eu vou pegar essa primeira relação aqui para x1. Então tem 5 menos x2. Quem que é x2? x2 é 0. Menos x3. Quem que é x3? x3 também é 0. Tudo isso dividido por 5, o meu x1, então, recebe o valor de 1. Tá bom? Só fiz a substituição.
Aí o que Seidel ele pensou? Ele pensou o seguinte: se eu já tenho uma projeção de um novo valor para x1, porque agora eu estou dizendo que meu valor para x1 ele vai ser 1, e não mais o 0 que eu tinha aqui anteriormente. Então Seidel pensou o seguinte: se eu já tenho uma projeção para x1, uma nova projeção para x1, por que eu já não uso esse valor nessa iteração mesmo? Então, o processo de Seidel, ele diferencia de Jacobi pelo fato de que a gente agora vai aproveitar os valores novos que a gente já vai achando. Então, olha aqui para x2. Olha aqui em cima primeiro, vai ficar mais fácil. Quem que é x2? 6 menos 3 vezes x1. Só que eu já tenho o novo valor de x1, que é 1. Então, eu já substituo ele de uma vez. Menos x3. Só que x3 eu não tenho projeção ainda. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar o valor de x3 do chute inicial, que é quanto? 0. Então, lancei aqui. Vocês estão vendo que eu estou usando vermelho para o chute anterior, para o chute inicial, e verde para o que eu já estou encontrando nessa iteração. Tá? Então, fazendo a substituição dos valores aqui, eu vou usar eu vou achar 0,75. Então, o que acontece? Eu já tenho uma nova projeção para x1, que é 1, e já tenho uma nova projeção para x2, que é 0,75. Então, ao calcular x3, eu já vou utilizar esses valores de uma vez. 0 menos 3 vezes x1 é 1, menos 3 vezes x2. Quem que é x2? 0,75. E aí nós encontramos aqui menos 0,875. Na hora de escrever, então, minha primeira iteração, nós vamos utilizar, então, esses valores de 1, 0,75 e menos 0,875. Então, a única diferença do modelo de Seidel para Jacobi é que em Seidel a gente já vai achando os valores e vai substituindo nos próximos cálculos que eles forem aparecendo. E aí, o que vocês acharam? Tranquilo também. Tranquilo também, né? Nessa tratativa, pessoal, normalmente, tá? Não é, mas normalmente o modelo de Seidel, ele converge mais rápido para o resultado, porque eu já estou utilizando valores mais aproximados, tá? Então, normalmente aqui a gente converge mais rápido. E aí, né, eu não vou ficar fazendo mais, a ideia é pegar esse 1,075 menos 0,875 e substituir de novo aqui, prestando atenção, tá? Nos resultados que forem aparecendo. O critério de parada, ele vai funcionar da mesma maneira, né? Aqui a gente faria 1 menos o 0, 0,75 menos o 0 e o menos 0,875 menos o 0. Verifica a maior diferença, ela é o meu numerador, dividido pelo maior valor aqui em módulo, que seria o 0,875. Então, isso não muda, tá? E aí eu queria que vocês finalizassem esse também. Esse aqui nós somos até a 4ª iteração, tá? Com esse resultado aqui. Como eu falei para vocês, o PDF vai estar disponibilizado daqui a pouquinho, quando a gente finalizar a nossa aula. Então, não precisa correr aqui para copiar, só para aplicar o método mesmo. Tranquilo? Professor, o modelo matemático é o mesmo? Como assim, Fernando? Quando a gente for, para a gente aplicar e encontrar o valor para o critério de parada. Ah, sim, o modelo matemático não muda. Mesma coisa que a gente fez para o primeiro, tá bom? Entendi. Beleza, obrigado. Então, isso aí não muda, não. A gente faz subtrações e pega a maior diferença das subtrações, e esse é o meu numerador, e o denominador é o maior valor em módulo dessa iteração atual que a gente encontrou. Tranquilo? Tranquilo, obrigado. Beleza. Mais alguma dúvida, pergunta, observação?
Se não, eu quero apresentar para vocês a atividade avaliativa. Antes de apresentar, não, eu vou apresentar primeiro, porque aí eu tenho mais artifícios para vender o peixe que eu estou querendo vender para vocês hoje. Não é treta, tá, gente? Pode ficar tranquilo. É coisa quente. Aí vem coisa boa, né? Não sei pra quê. Não, acho que a gente vai chegar num denominador comum e vai ser bom para todo mundo. Fazer um suspense, né? Sempre bom. Agora tô curiosa e ansiosa pra você ver. Calma, tá quase. Vou mostrar a atividade primeiro. Gente, essa 3 está menor do que a anterior. 2 itens apenas, tá? Então, o que isso indica? Calma que eu vou falar daqui a pouco. Bom, eu trouxe aqui uma aplicação, tá? Um modelo de Leontief. Não sei se vocês já estudaram. O pessoal de administração costuma estudar muito, tá? É um modelo matemático que ele descreve fenômenos econômicos. Então, ele pensa a economia de um país dividida em setores e produtos. Funciona basicamente dessa forma. Então, depois eu queria que vocês dessem uma lida com bastante atenção nisso aqui, tá? Porque é o seguinte, no final das contas, a gente vai pegar o sistema e resolver. É isso. Mas eu acho que ler isso aqui, né, só complementa mais a questão de entender e de aplicações, né? Porque muitas vezes vocês perguntam, eu vou aplicar isso aonde? Então, a gente vendo a aplicação, acho que fica mais fácil. E o objetivo desse modelo, né, é determinar produção e oferta de modo a atender a demanda, quando se tem, tá? E aqui a gente fez uma aplicação, você vê que aqui, olha, ele representa isso tudo em um modelo linear que a gente já conheceu, né? A gente sabe resolver isso matematicamente. E aqui eu estou dizendo, olha, suponha que a economia de um país possa ser dividida em agricultura, pecuária, indústria e serviços, que nós chamamos de S1, S2, S3, S4. E aqui a gente tem uma tabela de produção, consumo e demanda. Quando vocês lerem aqui em cima, vocês vão entender melhor esses índices aqui. E a partir desses índices que estão representados, eu consigo escrever isso aqui, olha, num modelo linear. Então, nós vamos ter aqui, olha, um sistema de ordem 4, tá? Aumentei um pouquinho só para ficar mais legal. Então, qual que é a ideia aqui, olha? Na primeira equação, a gente isola S1. Na segunda equação, a gente isola S2, aqui. Na terceira equação, nós vamos isolar S3. E na quarta equação, a gente isola S4. Da mesma forma que a gente fez aqui na aula de hoje, tá? E aí, né, como eu falei para vocês, são 2 itens, porque a ideia aqui é resolver os sistemas pelo método de Gauss-Jacobi e Gauss-Seidel, tá? Utilizar os dois no mesmo sistema. O que isso facilita e ajuda? Porque a expressão que você vai isolar S1, S2, S3 e S4, ela não muda independente do modelo, tá? Então, isso aí já é um adianto na vida de vocês. E perceba que, para ter menos interação, eu ainda ajudei aqui, olha, o meu chute inicial, ao invés de ser 0000, ele é 4444. Por quê? Porque os nossos resultados estão bem próximos de 4. Então, ele vai ter uma conversão mais acelerada do que se fosse 0000, tá bom? A tolerância ou o erro eu mantive como sendo menor do que 0,01. E aí, a ideia é vocês apresentarem os valores de produção para S1, S2, S3, S4, que vão atender tanto a demanda interna quanto a demanda externa desse modelo aí de Leontief, tá? Então, relembrando, eu já até coloquei aqui, olha, Jacobi vão ser 4 iterações apenas, tá? E Seidel vai ser menor ainda, vão ser 3 iterações, porque em Seidel a gente já vai aproveitando os resultados que encontramos sempre na iteração atual. Tranquilo, pessoal? Então, quem não quiser ler nada disso aqui, é o que eu falei, já pega o sistema linear e mete o sarrafo, tá bom? Mas, se vocês puderem ler, né, só para dar uma moral.
Agradecemos. Tá show? Só para tirar uma dúvida. Joia. A atividade avaliativa é essa aqui. O que eu pedi para vocês terminarem, ele fica mais como um adicional para o processo de estudo de vocês, tá bom? O de lá não é para postar, não é para me mandar, nada disso. A atividade que está valendo é essa aqui especificamente, tá bom? Atividade avaliativa 3. Show? Beleza, professor. Beleza, professor. Beleza. Então agora vamos. Professor, você falou para quando? É que eu cheguei um pouquinho atrasada, me desculpa. O senhor falou nada? Essa eu não falei para quando, porque eu estou ainda fazendo suspense, mas eu vou falar agora. Obrigada, Vamos que eu lá. já estou caçando um caderno e uma caneta que eu estou chegando do serviço. Obrigada. Então vamos lá. Ó. Como ela está pequenininha, nós também vamos deixar para uma semana, tá? Então vai ser quinta-feira da semana que vem. Por quê? Porque eu queria dar para vocês um respiro mais próximo das provas. O que seria esse respiro? Deixa eu parar a apresentação aqui para conversar com vocês. Não sei nem se chama olho no olho, né? Seria olho na foto. Vocês tudo estão de foto aí? O lance é o seguinte. Como eu falei para vocês, esse é nosso último conteúdo para P1. Tá? A gente conseguiu finalizar dentro do processo que a gente estava programado, então deu tudo certinho. Então essa atividade fica para uma semana, entrega quinta-feira da semana que vem, do mesmo jeito que a gente vai fazendo, no dia 16 de setembro, tá? E aí a gente finalizou o nosso processo com 3 atividades. E eu já tinha dito para vocês também no início do semestre que a nossa atividade 4 seria uma atividade de fechamento. É uma atividade que vai constar aí, né, seria uma revisão de todos os processos que a gente viu até hoje. A questão de sistema de numeração binária e decimal, aritmética do ponto flutuante, os métodos numéricos para encontrar raiz de zeros reais, e sim a resolução de sistemas lineares que a gente acabou de ver hoje, tá? Então, como que vai ficar a nossa programação? Semana que vem, na nossa aula de meia, quarta-feira, nós vamos abrir a sala de aula apenas para eu apresentar para vocês essa atividade final, que seria a atividade 4, porque a gente não tem mais conteúdo, tá? Nós finalizamos hoje. Então, semana que vem eu apresento essa atividade para vocês, vai ser o dia 15 de setembro, e aí, como essa atividade vai ser uma atividade de revisão, né, ela vai exigir um tempo maior de execução, vocês vão ter aí exatamente 2 semanas para poderem desenvolver. Porque no dia 29 de setembro, que é o que dá exatamente 2 semanas a partir da semana que vem, é a data que está marcada que seria a nossa avaliação P1, tá? Então, qual seria a ideia? Dia 15, semana que vem, eu apresento a atividade para vocês e vocês já podem começar a desenvolver utilizando o nosso tempo de aula. Vocês terão dia 22 de setembro, que é a quarta da próxima semana, em que a gente não vai fazer o encontro remoto. Agora, se houver necessidade para poder tirar dúvida, porque né, surgiram muitas questões, a gente pode combinar, a gente abre a nossa sala aqui para a gente poder sanar algumas dúvidas dessas, mas essa demanda vai vir mais de vocês do que de mim, tá? A minha ideia é deixar o dia 22 todinho para vocês poderem desenvolver a atividade e o dia 29, porque se vocês se lembram, dia de prova P1, o dia é todo do professor, então o dia 29 de setembro vai ser destinado todo para cálculo numérico. Vocês vão ter aí, né, de 18 horas até 22h20, e aí, essa data de entrega, ela vai mudar um pouquinho, porque ela não vai ser na quinta, tá? Ela vai ser no próprio dia 29, que é quarta-feira, que é o dia da nossa P1, até 23h59, que eu vou deixar também aberto, tá? Então, vocês vão ter aí as aulas do dia 15, 16, 22, 23 e 29, para poder desenvolver a atividade de fechamento, a atividade 4, tá? E aí eu estou dando a oportunidade de vocês utilizarem o momento de aula
para que vocês tenham, né, todos os outros dias, fins de semana e tal, para estudarem para as outras provas e os outros trabalhos que vocês vão ter efetivamente. Pode ser assim? Pode, ficou ótimo, Sérgio. Perfeito, professor. Fechou. Fechou? Então tá bom. Se fechou, tá bom. Falei que ia ser só... Tamires, tá difícil. Eu queria pegar mais mesmo, mas essa eu já abro ela. Mas tá certo, vai funcionar. E aí, gente, já abri aqui o olhinho, tá? Já está disponível, então, o tópico 5, que é esse de resolução de sistemas lineares, com o fórum de dúvidas, e já disponibilizei também a atividade 3, tá bom? E aí eu aguardo vocês semana que vem, 6h30, para eu fazer a apresentação oficial da nossa atividade de fechamento. Pode deixar, Tamires, eu sempre respondo os e-mails, não vou esquecer, não. E qualquer coisa, podem mandar e-mail, tá? Mensagem no fórum, sem problema nenhum, que a gente está aí para responder. Beleza, pessoal? Beleza, professor. Beleza, obrigada, professor. Valeu, gente. Boa noite, então. Valeu.